Se o ministro Alexandre de Moraes não se afastar por conta própria, como sugere aí o Josias, o Barroso deve afastá-lo, conforme o pedido da defesa de Tagliaferro? Corre risco o Alexandre e o Barroso acabar afastando, apesar de todo o corporativismo que a gente tem visto no Supremo. O fato é que o Moraes tem duas decisões que ele tem que tomar urgentemente. Uma é... Fala aí, galerinha opressora, beleza? Como é que vocês estão? O cenário político mundial está mudando cada vez mais. Hoje a direita ganha força em todos os cantos do mundo, desde a Europa, Ásia, América Latina e até a América do Norte, onde ela sempre foi mais forte. O berço da direita, o berço da liberdade de expressão é os Estados Unidos. E realmente agora, o Donald Trump, voltando ao poder, ele quer que isso seja mais forte do que nunca. E aos que estão aqui no Brasil fingindo que nada está acontecendo, que não haverá mudanças e que tudo que vem acontecendo lá nada impactará em nosso país, eu tenho um recado para vocês. Fique esperto, sua batata está assando. A política mundial está tomando um novo rumo, está endireitando. Claro que, observando de uma forma mais detalhada, você pode pegar alguns pontos que podem parecer um tanto estranhos, como a aproximação repentina dos donos das redes sociais, dos donos de big techs, empresas que viram aí essa mudança e estão guinando para o lado da direita. Fiquem atentos, porque isso pode ser um mau sinal lá na frente, mas o importante é que a princípio nós estamos tomando conta desse espaço, tudo está favorecendo essa grande mudança e a liberdade de expressão está ganhando força mundo afora, e isso é inegável. Aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes está com a batata assando mais do que qualquer outra pessoa. Seus dias estão contados e ele pode cair a qualquer momento. Se o ministro Alexandre de Moraes não se afastar por conta própria, como sugere aí o Josias, o Barroso deve afastá-lo, conforme o pedido da defesa de Tagliaferro? Corre risco o Alexandre e o Barroso acabar afastando, apesar de todo o corporativismo que a gente tem visto no Supremo. O fato é que o Moraes tem duas decisões que ele tem que tomar urgentemente. Uma é, nesse caso aí, eu acho que se afastar. Outro é apressar os processos, terminar os processos, acabar com essa história de golpe de Estado, processo de golpe de Estado, põe um ponto final nele, já está apurado coisa para burro, se tiver mais coisa para apurar, coloca-se depois no processo, mas tem que fechar o processo. Está na hora de fechar essas coisas todas. E é isso que o Moraes está começando a correr risco. Por quê? Porque nesse caso aí do Tagliaferro, é evidente o que estava sendo dito nos bastidores do Supremo, que havia uma séria desconfiança do próprio Alexandre de Moraes de que o Tagliaferro fosse quem vazou. Por quê? Porque o rancor. O Tagliaferro foi acusado de uma agressão contra a mulher dele. Essa acusação deixou o ministro Alexandre de Moraes extremamente irritado. O Tagliaferro foi demitido sem que o ministro sequer o recebesse. Isso deixou o Tagliaferro com muito rancor, e é o que está sendo dito nos bastidores do Supremo, que o Tagliaferro está com muito rancor contra o ministro, que não sequer quis ouvi-lo e o demitiu no caso da agressão que teria ocorrido contra a esposa dele. E aí, diante desse rancor, ele poderia ter vazado as próprias conversas do celular dele. Sendo isso ou não, o caso é que o ministro está diretamente envolvido na história. Ele devia tirar o corpo fora, sair. Olha, eu não vou, eu passo para outra pessoa do Supremo cuidar desse caso e apurar esse caso, e o inquérito não está mais comigo, desse vazamento. E o resto, botar um ponto final, porque ele já virou vidraça, e agora essa vidraça está começando a trincar. Está na hora do Alexandre de Moraes
sair da história e até dos colegas dele no Lula, né, que anda bastante popular. O pessoal lembra dele o tempo todo, quando vai fazer um pix, quando vai tomar um café, quando vai no supermercado, quando vai abastecer o carro. O pessoal vem lembrando do Lula. E chegou no momento que saiu uma pesquisa agora que a desaprovação do Lula já ultrapassou a aprovação dele. Basicamente é um governo que está ruindo. E baseado nisso, teremos mobilizações no Brasil inteiro no dia 16 de março. Vamos pedir o impeachment do Lula. Aí vocês me perguntam, Rony, por qual motivo vamos pedir o impeachment do Lula? Então eu fiz uma lista para trazer para vocês. Vejam bem. Recorde dos séculos em prejuízo das estatais, recorde em repasse da Lei Rouanet, recorde em incêndios na Amazônia, recorde de mortes em Yanomami, recordes de feminicídio, recorde em incêndios no Pantanal, recorde em aumento de impostos, recorde em gastos com viagens, recorde em mortes por dengue, inclusive um apelido carinhoso, Presidengue, né? Recorde no déficit nominal, recorde da dívida pública, recorde em emendas PIX, que antigamente chamavam de orçamento secreto, né? Lula bateu todos os recordes da tal da emenda PIX, recorde no preço do dólar, recorde no preço do alimento, recorde no preço do combustível, recorde em mortes LGTV menos H porque é tudo menos homem, né? Mas está aí o recorde no governo que apoiou tanto essa causa, recorde na alta da gasolina e do dólar sem pandemia. Cabe lembrar, ex-ministro dos Direitos Humanos demitido por assédio sexual, uau! Ministra das Mulheres acusada de racismo e assédio sexual, uau! Ex-ministra Daniela do Valguinho envolvida com a milícia, mas o miliciano era outro, uau! Ministro GSI que ofereceu algo para o pessoal do 8 de janeiro e sumiu com as imagens. Ministro Juscelino Filho indiciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ministério dos Direitos Humanos admitiu ter pago viagens para a dama do tráfico amazonense a Brasília. Crime de pedalada fiscal no programa Pé de Meia, que inclusive é o que está sendo objeto desse novo pedido de impeachment. Lula comparando o Estado de Israel com Hitler e a Alemanha nazista durante o Holocausto. Chamou o atual presidente dos Estados Unidos, antes de eleito, de fascista e nazista, tentando interferir nas eleições americanas. Aproximação de países ditatoriais como Venezuela, Cuba, Nicarágua, Rússia, afastamento do Brasil de democracias como Estados Unidos, Israel, Ucrânia e Argentina. Lula agradecendo países africanos pela escravidão. Lula diz que uma menina negra gosta de um batuque. Janja chamando e mandando um fuck you para o empresário norte-americano que hoje faz parte da alta cúpula do governo. Lula recebendo com tapete vermelho o ditador e narcotraficante procurado pela Interpol Nicolás Maduro. Navios do Irã atracando no Brasil. Lula chamou de monstros bebês nascidos de gestação pós-estupro. E Lula que lamentou uma pesquisa que indicava o aumento de violência contra a mulher em jogos de futebol, mas mencionou, se o cara for corintiano, pode bater na mulher. Machista, racista, homofóbico, hétero, branco e rico, mas de esquerda. Então ele pode fazer absolutamente tudo isso daqui. Agora, a questão que ultrapassa todos esses limites, obviamente, é o que pesa no bolso de todo mundo. Porque não importa se você é negro, se você é branco, se você é LGBT, se você é gordo, se você é magro, todo mundo come. Todo mundo precisa viver. Todo mundo precisa abastecer seu carro, todo mundo paga passagem de ônibus, todo mundo precisa trabalhar. E esse governo não se sustenta mais. Por esses poucos argumentos que a gente trouxe aqui, e por muitas outras situações que eu não pude resumir aqui. Sim, isso é um resumo, minha gente. Aí eu digo, quem diria que tirar um bandido da cadeia, colocar na presidência da República, descondenado, porque inocentado não foi, chefe dos maiores escândalos de corrupção do mundo, que foi o Mensalão e o Petrolão, quem diria que ia dar esse resultado aqui? Não, nós não podíamos imaginar, né? Não tinha como imaginar que daria esse resultado. Então, deixa eu dizer algo para vocês. No dia 16 de março, teremos grandes manifestações no Brasil para iniciar o processo de impeachment do Lula. Como diz Nicolas Ferreira, ou nós paramos o Lula ou ele vai parar o Brasil. Não tem mais saída. A ponto de que até a Globo, né, que a imprensa paga, já está noticiando isso. Até as empresas que recebem dinheiro do governo já estão noticiando, não tem mais saída. A crise não é de comunicação. Não tem nada de bom para falar desse governo. Absolutamente nada de bom. E eu volto a repetir, tirar um cara da cadeia e botar na presidência da República só vai dar certo na utopia da cabeça de esquerdista. Que vive no mundo da, né,
da Verde lá, das defesas que eles fazem. Estamos lutando e vamos começar o processo de impeachment do presidente Lula, dia 16 de março, manifestação, e eu convido, claro, a todos vocês. O texto mostra que o Brasil, graças ao ministro Dias Toffoli, foi colocado entre os países sem lei, sem códigos morais e sem vergonha. A gente vai acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. O Supremo Tribunal Federal tantas fez para proteger a corrupção no Brasil com tanta arrogância e tão pouco caso com o decoro mínimo esperado de sua conduta, que conseguiu enfim chamar a atenção do mundo para o que estão fazendo aqui. Um ano atrás, a porção da comunidade internacional, que se considera mais civilizada e mais apta a decretar regras de comportamento para as demais, festejava a vitória da democracia no Brasil. O perigo do populismo de direita foi derrotado. O amor venceu. Não contavam com a astúcia do ministro Dias Toffoli. Em apenas um ano, com a sua inédita sucessão de sentenças em favor da ladroagem e dos ladrões, ele conseguiu demolir toda essa conversa. Eis o Brasil, por sua conta, colocado entre os párias do mundo. Os países sem lei, sem códigos morais e sem vergonha, que fazem parte da face escura da humanidade. A insegurança jurídica criada nos últimos anos pelo STF, na qual ninguém sabe qual é a lei que está valendo hoje, superou as fronteiras da violação às garantias democráticas e mergulhou de cabeça no bafão da roubalheira do erário. É como o sujeito que, em vez de tirar o calção de banho dentro da piscina para ninguém ver, sobe no trampolim para mostrar a todo mundo que está nu. Apesar das perseguições, da censura, com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Até Vladimir Putin, líder de uma das maiores potências bélicas do mundo, foi julgado por essa mesma corte que julgará Alexandre de Moraes. E evitou viajar para o Brasil recentemente com medo de ser preso por essa corte. Que dirá Alexandre de Moraes, que não tem 1% do poderio que o Vladimir Putin tem. Então vocês vão realmente ver que ele não ficará impune. Eu me sinto com a missão cumprida, denunciei os abusos, mostrei provas, fiz as denúncias nos tribunais internacionais, lutei contra as violações e levei a verdade para além das fronteiras. Apesar das perseguições, da censura, da retirada do meu salário, passaporte, continuarei até o dia em que Alexandre estiver atrás das grades. O próximo ano, a verdade irá à tona. A queda de Alexandre de Moraes será inevitável e ele quis desafiar a democracia, a nossa democracia, e subestimar a força do nosso povo brasileiro. Mas a justiça, a união do povo brasileiro está chegando e nós vamos levantar o troféu da vitória já no próximo ano. Assim eu encerro dizendo que não foi fácil e como tem histórias que falamos sobre cicatrizes, quanto mais ele me atacava e as pessoas achavam que eu estava sendo ferido, até os guerreiros espartanos, eu até busquei aqui, que assim, era questão de orgulho você voltar de uma batalha com feridas. Se voltasse na batalha sem feridas, significava que você não estava guerreando. E se você voltasse das batalhas com feridas nas costas, significava que você estava querendo fugir da batalha. Isso foi com os samurais, com os vikings e tudo mais. É só para manifestar mais uma vez
não é a primeira, espero que seja a última, né? Mas eu vejo que a casa está demorando para reagir, mas manifestar minha solidariedade com a sua situação. O senhor tentando cumprir o seu mandato, com o artigo 53 da Constituição debaixo do braço. Aconteceu com Marcel Van Hatten ontem outra grande violação por uma fala da tribuna. E o senhor, espero que possa viajar para cumprir a sua agenda parlamentar legítima nos Estados Unidos, em Washington, nesse grupo que o senhor faz parte de inteligência de informações. Então, espero que o bom senso prevaleça nessa casa e que o senhor possa cumprir o seu papel como um parlamentar livre, num país com democracia relativa, mas que o senhor tenha pelo menos essa oportunidade de representar o Senado, de fazer essa viagem legítima que é para o bem do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. O governo de Donald Trump também determinou que mulheres trans presas passem a cumprir pena em cadeias para homens. A decisão da Casa Branca se aplica aos presídios federais dos Estados Unidos. Atualmente, 2.300 pessoas trans estão detidas nessas cadeias. 1.500 fizeram a transição para o gênero feminino. Pessoas trans não se identificam com o gênero que foi atribuído a elas na hora do nascimento. Essa atribuição é feita com base no sexo biológico do indivíduo. Desde 2017, o Departamento de Justiça americano orienta que presos trans sejam alojados de acordo com o gênero com que eles se identificam. Para isso, recomenda laudos médicos e avaliação psicológica. Beth Schwarzafel é jornalista especializada em direitos civis e alerta. As prisões são um lugar especialmente perigoso para mulheres trans, que são alvo de agressões e abusos sexuais em níveis muito mais altos do que outras pessoas. Dados do próprio governo federal mostram que pessoas trans têm 10 vezes mais probabilidade de sofrerem crimes sexuais dentro da cadeia. Em 1994, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que as autoridades têm o dever de proteger detentos em risco. A decisão foi uma resposta à queixa de uma mulher trans, que foi... Se eu não for candidato, por uma perseguição de um ministro, que diz que eu abusei do poder político ao almejando com embaixadores. E a segunda, inegibilidade. Abuso de poder econômico. Quando acabou o 7 de setembro, deixei minha faixa na palanque e fui num carro de som, que era do Cila Malafaia, e falei para quase 1 milhão de pessoas. Não gastei um centavo naquilo. Não usei estrutura do 7 de setembro para falar com o povo que estava ali fora. Isso daí é uma negação à democracia. Quem deve escolher o seu representante é o povo, e não um ministro do TSE. Então, sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a Maria Corina e o Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos com a acusação: atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar um carro de som e criticar o Maduro. E o Maduro, e lá, você só conseguiu descobrir, né, que houve fraude porque o Maduro aceitou há 2 anos, num acordo lá com os Estados Unidos e com a oposição, de ter o voto impresso. E ele riu, né, aceitou o voto impresso e afastou 2 pessoas por inelegibilidade. Já na Nicarágua, é um pouco mais sincero, lá o Ortega. Ele não afasta, ele torna inelegível. Os 7 opositores estão na cadeia. Vamos fazer eleições sem oposição aqui no Brasil? Que sem eu na direita, hoje em dia, não é oposição. Por quê? Eu evito falar nomes, tá certo? Mas eu entendo que é um direito meu disputar a eleição. Eu fui caçado, perseguido o tempo todo. E o último ato dentro da justiça eleitoral foram as inelegibilidades. E seguem as manifestações do povo nordestino contra o presidente Lula. Dessa vez foi em Petrolina, sertão do Pernambuco. Moradores do sistema Itaparica protestam contra cortes de energia e falta de água. Uma dívida de 38 milhões do governo federal com a empresa responsável paralisou o fornecimento básico e levou a população às ruas, como a gente está vendo aí nas imagens. Protesto em Petrolina contra o governo Lula. Serrão, será que o PT está perdendo até... Aquela expressão até saiu de moda, curral eleitoral, mas o Nordeste era a região onde Lula teve melhor desempenho na última eleição, onde tradicionalmente o PT vinha desempenhando bem. Será que até essa base está sendo perdida? E por quê, Serrão? Eles sempre venderam essa tese que pode não ser assim
tão verdadeira. Ele está perdendo a base exatamente porque ele não está fazendo um governo voltado para o trabalhador, que deveria ser a essência deles. Eles estão fazendo um governo voltado para a companheirada e para os partidos e parlamentares que recebem as benesses para manter a companheirada no poder. Essa lógica, o brasileiro está de saco cheio, não aguenta mais e sai para protestar. O duro é, quem reclama já perdeu. Ô Marina, e será que isso pode ganhar corpo, esse movimento de protestos contra Lula? Inicialmente no Nordeste por causa de uma medida pontual, né, do corte de água, não é algo que tenha alcance nacional, mas medidas como essas que estão sendo adotadas pelo governo federal podem acabar crescendo, levando a uma situação de maior desgaste ainda do governo federal, Marina? Vejo que sim, esse caso é bastante importante, né? Olha só, uma conta de luz não paga o ano inteiro, que pode fazer com que água não chegue a mais de 60 mil pessoas no sertão nordestino. Quer algo mais emblemático do que isso, gente? Como é que Lula vai deixar a pessoa ali mais humilde do sertão nordestino sem água? Por quê? Porque não paga uma porcaria de uma conta de luz? É um verdadeiro absurdo. E olha que interessante, eu estava pegando ali Petrolina, mais de 2/3 da população fez o L. Então acho que claramente ali as pessoas já estão arrependidas. Eu espero, agora, eu não vi isso aqui, eu estou vendo agora aqui na Oeste, mas é algo que não teve repercussão, né? A gente não vê os veículos de imprensa aí. Então tem que ver, por isso que eles estão tão desesperados por regular as mídias, porque é aqui, em locais como esse, nas redes sociais, que a gente vê, né, esse absurdo chegando para mais pessoas do Nordeste. Agora, o fato é, eu já falei aqui anteriormente, que o que hoje está precificado no mercado, com todo esse desgoverno do Lula e o descaso da política econômica, infelizmente vai bater no bolso do cidadão. Então, e isso a gente sabe que gera um descontentamento. Então é questão de tempo, Brau. Espero que você tenha gostado das notícias que eu trouxe hoje para você. Não se esquece, curta, comenta, compartilha bastante nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos para que esse vídeo alcance mais pessoas. E até a próxima.